Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Bom, o assunto principal, a nossa trilha aí é assinada por Inature, mas o assunto principal de hoje do Falando Nisso é um assunto que está todo mundo discutindo e vai discutir por bastante tempo. Nós não falamos só do factual, mas falamos de vidas envolvidas na tragédia de Castelo, nas famílias das vítimas, nas famílias dos agressores, sim, na vida da cidade e na vida da maioria das pessoas que se envolvem nesse tipo de crime, que tem filhos e que tem família e que se preocupa com o que está acontecendo no nosso país em relação aos jovens. A mídia nacional volta forte com a discussão da redução da idade penal, da maioridade penal, e elenca vários crimes, não só no Brasil, mas no mundo, onde crianças e jovens envolvidos foram, na verdade, submetidos a um tipo de pena de acordo com a legislação de cada país. Para falar sobre isso, a questão da redução da maioridade penal, eu trago o Dr. Lucas Villa, que é um defensor acadêmico e pesquisador, advogado importante do nosso estado, do abolicionismo penal, mas para falar se essas pessoas, esses jovens, merecem, devem ficar impunes, se a questão da redução da maioridade faz sentido no nosso país e que se faz sentido para o mundo também. Quem reduziu, reduziu porque está como. Quem voltou atrás porque está como. Sociologicamente, a gente tem todo um cenário para ser explorado, daí a importância do professor doutor da Universidade Federal do Piauí, Benedito Júnior. O luto da cidade, como essas famílias podem superar, como nós podemos superar como seres humanos, crimes bárbaros que acontecem à luz do dia e da maneira mais hedionda possível. A doutora Marcele Formiga, que é psicóloga, vai dar dicas aqui de como superar uma dor coletiva de um luto dessa dimensão. A discussão traz à tona tudo isso e eu começo com o Dr. Lucas Villa, naturalmente, porque o fato, essa tragédia, acabou trazendo outros acontecimentos no mundo. A própria revista Veja fala sobre crimes que aconteceram, que a gente vai elencar na nossa matéria, na Inglaterra e em outros estados do Brasil. Mas para você entender um pouco melhor e até para refrescar a sua memória em relação ao que vamos discutir, a gente vai soltar um breve VT para você entender sobre o que vamos falar. Pode. No dia 27 de maio, 4 adolescentes entre 15 e 17 anos foram estupradas, amarradas e espancadas no município de Castelo, a 190 quilômetros da capital teresina. Daniele Rodrigues, de 17 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu após 10 dias internada. Ela sofreu esmagamento do lado direito da face, lesões pelo pescoço e traumatismo no tórax. Os 4 menores suspeitos de cometer o estupro coletivo já foram ouvidos pela Justiça. De acordo com o Ministério Público, uma das meninas foi obrigada pelos criminosos a amarrar as amigas antes de serem estupradas e arremessadas do alto de um penhasco. Segundo o promotor Cesar de Oliveira, o homem identificado pela Polícia Civil como Adão José de Souza, de 40 anos, o único adulto no grupo, participou efetivamente do crime, articulando todos os atos. A crueldade, doutor Lucas Villa, com que esse crime aconteceu e outros também, como é o caso do caso Champinha, um garoto de 16 anos sequestrou um casal, que foi o Felipe e Liana, né? São casos que a mídia relembra no rastro do que aconteceu em Castelo, foi no sudeste do Brasil. Um outro caso da Inglaterra, onde os condenados mais jovens do século XX, que foi em fevereiro de 1993, 2 garotos de 10 anos que sequestraram e mataram uma menina de 2 anos, entre outros casos. A crueldade com que isso acontece revolta as pessoas e nos faz pensar se não seria o caso da gente rever, por exemplo, como alguns países fizeram, que no caso de crime hediondo mesmo, que foi o caso mesmo praticado por jovens, a pena não deveria ser mais dura. Reduzimos ou não a maioridade penal? Eu sou
um avesso, quem me conhece sabe disso, a todas as formas de violência. Mas como eu sou avesso a todas as formas de violência, eu sou avesso também à violência estatal, né? Mas que muitas vezes se manifesta pela forma como a pena é aplicada aqui no Brasil. O Brasil é signatário de uma Convenção Internacional dos Direitos da Criança, com vários outros países do mundo civilizado, que estabelecem em 18 anos a maioridade penal. E o Brasil, inclusive, promulgou, por meio de decreto, essa convenção com o status de norma constitucional, de maneira que o Brasil vai, se retrocede a respeito disso, vai estar desrespeitando a comunidade internacional, né? Na verdade, quando essa convenção foi assinada pelo Brasil e pelos vários países do mundo, o Brasil foi um país de vanguarda, porque foi um dos primeiros a legislar sobre o assunto de forma enfática com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aqui a ideia né? de que os atos infracionais eles ficam impunes, né? Aqui a Isso. impunidade faz parte do que a gente acredita, infelizmente, da realidade. Mais não ou só menos. para jovens, mas para todos. Mais ou menos, Maia. Por que eu digo que mais ou menos também? Porque também não é verdade essa ideia de que no Brasil os jovens estão por aí cometendo atos infracionais, delitos, e que nada acontece com eles. Isso não é verdade, isso é mentira. Por que isso é mentira? Por que eu digo que isso é mentira? O Brasil, em números absolutos, é o segundo país do mundo que mais encarcera adolescentes. Os nossos demais convidados, sociólogo Benedito Júnior, qual é a sua opinião sobre isso? E já entrando na sociologia, dentro da análise do que aconteceu em relação a esse crime. Boa noite, Maia. Esse crime horrendo que aconteceu em Castelo do Piauí, por esses 4 adolescentes e pelo adulto, o Adão, ele feriu não só aquelas 4 meninas, mas feriu as famílias e feriu a comunidade toda. E nós estamos um pouco mais distantes, mas também nos feriu gravemente. Feriu a nossa sociedade, feriu a nossa consciência moral e que precisa ser reparada. Esses meninos e esse rapaz precisam ser punidos com a gravidade do crime que eles cometeram. Se isso não acontecer, a comunidade de lá, de Castelo do Piauí, e a sociedade aqui do Piauí, não vai conseguir acreditar na própria constituição da sociedade. Então, a sociedade precisa ser protegida desses fenômenos e dessas pessoas, seja quais forem as idades que eles têm. O crime que eles cometeram sabendo que estavam cometendo um delito, tanto que procuraram ocultar os cadáveres, procuraram matar as meninas, e é necessário que a sociedade tenha uma resposta. Então, um menino desse que tem 14 anos, daqui a 3 anos ele tem 17, ele vai sair e, provavelmente, ele vai cometer os mesmos crimes. E o mais grave de tudo isso é que ele fere toda uma ordem social. E a ordem social ela precisa de coesão. As teorias mais fortes da sociologia nos dizem que a sociedade, se ela não acreditar em si mesma, ou seja, na sua consciência moral, na sua coesão, ela pode se autodestruir. As pessoas podem começar a querer fazer o quê? Ora, se o Estado não é capaz de conter esses criminosos, não é capaz de conter essa violência toda, a sociedade vai começar a conter. Você, então, e aí é a fica muito mais grave. favor da redução da maioridade penal? Olha, eu sou a favor, na verdade, eu queria ser um pouco mais radical do que propõe o projeto de lei que está na Câmara, que vai ser votado agora no dia 30, já disse o presidente Eduardo Cunha. O projeto é de reduzir para 16. Eu acho que a pessoa, em qualquer idade que cometer esse crime, deveria ser levada à justiça, em qualquer idade. Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tem 50 estados e 47 estados têm penas que vão de 6 a 14 anos. Vamos à posição da doutora, psicóloga Marcele Formiga. Ela vai falar do ponto de vista do luto coletivo e de o que aprender com essa dor. É possível aprender com a dor e, principalmente, como essa cidade e como o nosso estado, como as pessoas envolvidas ou não, conseguem superar isso. Os pais dessas vítimas e as vítimas, os pais, as famílias dos agressores. A gente tem esse hábito de só focar na vítima, mas os agressores têm famílias e eles sofrem também. Como lidar com isso, doutora Marcele? Começando a falar sobre o luto do coletivo, né? E depois vou chegar no luto das famílias. Eu acho que a gente pode e deve compreender que o luto dessa sociedade, nosso luto também, né, especialmente da população de Castelo, deve estar passando por um processo muito semelhante aos processos das famílias das vítimas. Claro que com intensidades diferentes, porque o vínculo com essas meninas é diferente, mas também enlutados. E falando desse luto, né, por uma perda traumática e violenta, da forma como aconteceu, alguns pontos são importantes que devemos considerar. Primeiro,
não banalizar o sofrimento. As pessoas precisam, sim, sofrer, falar, compreender, nos ouvir falar aqui, para que possa ir organizando um pouco o que pensa e o que sente. Então, quando a sociedade vai falando e vai abrindo espaço para que as pessoas possam pensar, essa é uma variável importante para o enfrentamento do luto dessa cidade e dessa família. Então, validar esse sofrimento, estão de luto, estão sofrendo e devem se comportar como tal, né, com revolta, com dor, com o que for, tem um tempo para isso. Depois, conseguir compreender, sabe? Quando a gente fica num outro momento, a gente fica menos impactado emocionalmente, ou sai um pouco daquela fase de torpor, que você não quer acreditar ou não acredita, e começa a pensar, a racionalizar, a tentar entender por quê, como foi, por que matam, como que fica a maioridade, defendemos, não defendemos, devem ser punidos de que forma, e as minhas filhas como são, e nós, a sociedade, o que vamos fazer com isso, e tem uma forma de tratar também as famílias dos agressores, né? Eu li alguma coisa que fala que elas se colocam e percebem um tratamento diferente da sociedade. Isso precisa existir, né? Ter a liberdade para funcionar assim. E depois começar a entrar num processo de elaboração mais emocional. A sociedade, cada um vai dando conta, e aí isso complica mais para as famílias das vítimas e para as meninas que sobreviveram também. Que muito possivelmente vão desenvolver, sim, assim, uma probabilidade maior do que 90%, ou um transtorno de estresse agudo, que é aquele que se desenvolve imediatamente ou nas primeiras 4 semanas, ou um transtorno de estresse pós-traumático. Deve ser super difícil de tratar, como retomar Muito a vida depois disso, as vítimas que sobreviveram. Isso. É um tratamento que requer psicoterapia importante, com, às vezes, algumas técnicas específicas, EMDR, algumas coisas importantes para ressignificar a cena e a vivência do trauma e também medicação. Professor Benedito, de quem é a culpa? É a sociedade? São os governantes? Quais são as sequelas disso, as lições disso, a família? Sociologicamente, como é que a gente pode analisar esse contexto? As ações que estão acontecendo no nível das redes sociais, na imprensa, inclusive na imprensa nacional, esse caso repercutiu muito, elas não tratam de especificar de quem é a responsabilidade. Né? Se fala de uma maneira muito abstrata sobre a responsabilidade do Estado. Nem sobre quem está errando. Sobre a desagregação da família, e ninguém pergunta quem é o juiz. Nós estamos errando com a nossa juventude? Quem é que está errando concretamente? Quem é o juiz? Aquele juiz lá da vara da juventude que soltou esses meninos que cometeram dezenas de delitos lá em Castelo do Piauí. Esse Adão, ele já tinha cometido também assaltos e outros crimes. Qual foi o juiz que soltou? Então, a gente tem que perguntar. Se eu fosse esse juiz que soltou esses meninos aí, eu não tinha mais coragem de dormir bem. Quem é o governador do Estado? Quem é o secretário de Segurança do Estado do Piauí? Essas pessoas têm que se sentir responsabilizadas. Hoje eu vi na mídia nacional que o governo está dando apoio psicológico para essas famílias. Olha, o apoio psicológico sozinho não vai adiantar nada. Tem que assumir a sua responsabilidade e dar a punição adequada para esses meninos, embora a punição não vá ser adequada, porque o que está valendo ainda é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses meninos vão passar, no máximo, 3 anos. O que o senhor pensa sobre os dados que o professor doutor Lucas mostrou? Bem, ele disse que o que ele ia dizer ia fechar a questão. Se essa questão fosse facilmente fechada, não tinha uma discussão nacional. Não tinha uma discussão ferrenha no Congresso Nacional. Uma discussão que se arrasta há 2 décadas. Então, nada fecha essa discussão. Inclusive, esses dados podem ser contestados com outras pesquisas. Então, é importante a gente pensar que há uma complexidade nesse fenômeno. Não é assim que se resolve, com a pesquisa, com os dados daqui ou dacolá. A reincidência pode ser maior, mas o que é que nós devemos fazer? É mudar todo o sistema. O sistema todo está errado. O sistema Você é a favor ou contra, doutora Marcele? O sistema prisional está errado. A redução da maioridade. Vou trazer a doutora Marcele, o olhar da psicologia. Qual é a sua análise sobre isso? Eu acho que, de verdade, essa é uma questão bem complexa. A violência é um sintoma. A crueldade, a violência, eu entendo como um sintoma que temos hoje. E que, para combatê-la, eu acho que isso vai além da redução ou não da maioridade penal. Não sou uma estudiosa no assunto, mas, do meu lugar, até onde eu consegui refletir e compreender, eu acho coerente, sim, a redução.
porque temos um sistema prisional que não funciona. Ok, mas ele precisa funcionar. Não é porque o que temos não funciona que não devemos responsabilizar as pessoas do que elas fazem. Entende? O meu raciocínio vai um pouco por aí. Mas esses jovens, eles não teriam um PhD em crime nesses presídios? Sim, as pesquisas mostram isso, que eles teriam. Mas aí, por outro lado, eu também levanto a reflexão, Maia. E eles vão ficar impunes, né? Ou eles não vão conseguir responder adequadamente pelo que fizeram, onde fica um pouco essa lei ou essa necessidade pessoal ou social do equilíbrio. Assim, o meu limite, eu só posso ir até um limite onde eu ofendo menos ou não o outro. E eu preciso responder o que eu faço. Responder com coerência, né? Responder adequadamente. Então, acho que essa... Se responsabilizar pelo que fez. Que difícil. Se responsabilizar adequadamente. Diante de um 2-1 né? nosso, E, além disso, só para concluir, tem uma outra questão que é de proteção à sociedade também. Né? Eu sei que isso pode reverter em outras coisas futuramente, mas quando eu não tenho uma ação mais firme com esses adolescentes, talvez eu esteja deixando, enquanto Estado também, enquanto sociedade, de proteger as pessoas. Claro que estão desprotegidas, porque aí tem uma série de outras questões sociais que estão envolvidas e que vão à criminalidade, à violência, à falta de educação. Vamos para as considerações finais, porque acho que elas vão render um pouco, a gente já vai chegando a elas. Professor Benedito, eu sei que você escuta e fica incomodado, como fica incomodado a doutora Marcela e o doutor Lucas também. O caminho seria prender, recuperaria... qual é o caminho? Tem uma luz no fim do túnel na área da sociologia? O que não pode deixar de ser dito e ser considerado agora, na sua opinião? Tem que ser dito que os adolescentes de 16, 17 anos não devem se preocupar com a redução da maioridade penal, porque a maioria não comete crimes. A redução da maioridade penal vai servir para levar à justiça aqueles que cometem crimes. E como disse o doutor Lucas, 0,013. Esses dados são imprecisos também, já disse o Ministério da Justiça. Então, é muito mais que isso. E já que são tão poucos, eles não vão lotar os presídios. Então, não devemos nos preocupar se vai ter tanta gente no presídio. E a outra coisa que também não é verdade é que esses adolescentes irão para presídios comuns com adultos. Eles irão para presídios especiais para a juventude. Então, nós mais temos importante esses dizer, presídios... mas a lei está prevendo, é preciso construir. Mas a lei prevê tanta coisa que não acontece na prática. É isso que nós temos que modificar. O país está com o sistema todo errado. Mas então tem que modificar, uma lei, inclusive, a gente para vai os colocar adultos. ela em prática sem a estrutura adequada para ser colocada em prática. Tem que fazer a estrutura. Para fazer uma estrutura é muito rápido. Basta ter investimento, basta ter o desejo do Estado. O que nós não podemos é deixar a sociedade e a comunidade sem ter a sua recuperação. Aquela sociedade de Castelo precisa que esses meninos sejam punidos. Por quê? Porque a estruturação da sociedade se dá quando ela confia em si mesma. E ser punido como prevê o Estatuto e a reclusão de 3 anos, a apreensão de 3 anos... Não... Quase ninguém na sociedade brasileira concorda com isso. Que um adolescente que matou, que estuprou, que agrediu violentamente, como esses fizeram agora, passem apenas 3 anos numa medida inútil de ressocialização. Porque essa medida não ressocializa nada. Esses meninos não vão... O doutor disse que tem educação lá, mas não tem educação lá. Então, o processo é muito mais complexo, é muito mais profundo, tem que ser uma coisa muito mais radical. E outra coisa, as coisas vão piorar muito ainda, até que o Brasil tome vergonha, que os nossos governantes tomem vergonha e alterem a nossa realidade. Mas, nesse momento, a questão concreta é: aquela comunidade precisa ter uma resposta, porque senão ela não se reintegra. A sociedade precisa disso. Esse sentimento, doutora Marcela, de impunidade, embora o doutor Lucas discorde desse sentimento e que seja comum ao brasileiro, esse sentimento de vai ficar nisso, aumenta essa dor, como lidar com essa sensação de que nós brasileiros estamos inseguros e os nossos jovens, que eu concordo com o doutor Lucas, a maioria não é culpada. Né? Quer dizer, é uma minoria pequena, mas mesmo pequena sendo redundante mesmo sendo pequena, são vidas. Né? A gente não é porque são 100 mil, 50 mil, 10 mil que eles devem ser desconsiderados. Então, são muitos aspectos a serem considerados. Com esse sentimento que a gente tem de insegurança, de impunidade, de dor, para onde é que a gente vai?
Acho que, sem dúvida, esse sentimento de insegurança, de impotência, de impunidade, né, o que é sentido pelas pessoas, nesse caso, são fatores que dificultam o enfrentamento, né, e que dificultam também a passagem por todo o processo. Acho que eu queria abrir um espaço um pouquinho mais para dizer que essa questão da violência e de como nós nos sentimos e como reagimos a isso vai além dessa discussão da maioridade ou não. Acho que essa é uma variável importante, né? Mas acho que esse caso traz à tona, mais uma vez, né, deixa claro assim, o quanto estamos em uma sociedade adoecida, o quanto estamos doentes, o quanto não temos recursos ou estamos desaprendendo a viver bem, a viver em sociedade. E que tem um psiquiatra chileno, um estudioso desse tema, bem atual, chama Cláudio Naranjo, e que ele vai trazendo a proposta da educação, não a que temos hoje, mas pela educação, para mudar essa sociedade, que só com uma educação mais ampla, em que considera o biopsicossócio espiritual também, uma educação não só que valoriza um desenvolvimento cognitivo de enfrentamento, uma educação não só para o mundo, mas para a vida, somente a partir daí podemos mudar esse cenário que a gente vive com tanta crueldade, com tanta violência, com tanta impotência, né, com tanto sofrimento, que é o que estamos hoje. Muito bem. Doutor Lucas, suas considerações finais? Maia, no Brasil, os adolescentes são muito mais vítimas de crimes do que cometem crimes. Eu digo isso porque, falando lá nos crimes contra a vida, né, 0,013% dos adolescentes cometeram crimes contra a vida. 36,5% das mortes de adolescentes no Brasil se devem a homicídios. Eles são mortos, muito mais do que eles matam. E, para você ver a diferença disso, 4,8% da população adulta morre vítima de homicídio. 36,5% da população adolescente morre vítima de homicídio. Então, talvez os nossos adolescentes estejam precisando mais de proteção estatal do que de repressão estatal. E nos nossos presídios estão aí superlotados e eles não ressocializam nem adultos e não tem espaços nem para adultos. E a gente vai imaginar que, fazendo isso, a gente vai ressocializar também crianças e adolescentes. Até porque, quando a gente reduzir a maioridade penal, quem a gente vai mandar para lá, o grosso dos adolescentes que a gente vai mandar para lá, não são essas criaturas que cometeram crimes bárbaros, como esse caso de Castelo. Vão ser filhos de famílias de classe social muito menos favorecida que cometeram pequenos crimes contra o patrimônio. A população carcerária brasileira é de pobres, negros... São esses jovens que vão para lá. São os que cometeram crimes contra o patrimônio e que vêm de uma situação terrível de degradação social. Eu acho que a opinião de vocês traz luz ao que devemos pensar. Queria imensamente agradecer as considerações da doutora Marcele Formiga, psicóloga, sobre luto, dor e sobre que tipo de ser humano a gente deve estar preocupado para enfrentar esse mundo, independente da lei, independente da impunidade ou não. Agradecer as colocações que não deu tempo de fazer todas da FAEP. Agradecer a luz também que traz da sociologia o doutor Benedito Júnior, da Universidade Federal do Piauí, sociólogo. Muito obrigada. Agradecer as considerações, a defesa desses dados e da não redução da maioridade penal, Dr. Lucas Villa, que é um estudioso do assunto. Eu digo a vocês, olha, o IPER revelou que de cada 10 homicídios no Piauí, é uma pesquisa do ano passado, 8 tem a ver com crime, com envolvimento com crime. Ficar longe do crime, se blindar, principalmente espiritualmente, tem sido a minha opção. Eu acho que nós vivemos um espírito de violência e o que combate o espírito de violência é um espírito de amor. Eu acho que desse depende a gente, não depende a lei, não depende a sociedade. Eu acho que a gente tem que se fortalecer nesse sentido. E o oposto do bem não é o mal, é a ausência do bem. Eu tenho acreditado nisso e eu acho que nos resta fazer essa conexão com o sagrado, já que o restante é tudo tão polêmico e tão controverso. Eu acho que é uma das saídas. É claro que a gente não dispensa o que pensam os sociólogos, os doutores em todas as áreas, são importantíssimos, tem pesquisas preciosas nessas áreas, mas a gente tem que se cuidar e a gente tem que se cuidar com aquilo que está próximo e é verdadeiro, né? Muito obrigada pela opinião de vocês sobre esse assunto. A gente espera ter colaborado em relação a isso. Mas a gente ainda não encerrou. Queria agradecer a Anchieta, onde você encontra livros das mais diferentes pesquisas nessa área, porque a Anchieta investe num patrimônio intelectual super importante. Então, você encontra pesquisas sobre tudo em Teresina, em 2 endereços, no centro e na zona leste da cidade. E eu vou para o intervalo comercial com a Inature, que assina lindamente a nossa trilha sonora de hoje. Com vocês.
quero você pra somar. Juntos vamos dividir. Podemos multiplicar o amor. Não queira subtrair, não. Gentileza gera gentileza. A gente com certeza um dia ainda vai se dar bem. Vem que eu quero lhe ensinar o que aprendi, mas eu quero aprender também. Gentileza gera gentileza. A gente com certeza um dia ainda vai se dar bem.